Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Penha Gabriel. Aqui é a professora Carla Martelo. Hoje eu estou dando aula diretamente de Hogwarts. Aqui é um lugar lindo, um lugar maravilhoso, cheio de animais fantásticos, cheio de surpresas e muita magia. Meus amores, é um lugar muito legal, como eu disse. Olha, que interessante. Nós podemos viajar por esse mundo encantador, com essa vassoura. Vamos fazer também, ó, muitas magias. Que interessante! Aqui tem muitos animais fantásticos. Meus amores, tem como base a amizade, que é uma das coisas mais importantes para ele, principalmente conviver com as adversidades. Meus amores, tem pesquisas que dizem que os livros dele incentivaram muitas crianças à leitura. Hoje em dia, tem peças de teatro, roupas, joias, parques aquáticos, canal no YouTube e muitos entretenimentos. Então, meus queridos, preparem-se para a magia Wingardium Leviosa! Agora, nós vamos corrigir os exercícios de casa, mas antes, a Martelo quer ler umas frases interessantíssimas. Umas frases que nós devemos, olha, refletir. As frases estão no livro do Harry Potter. Vamos lá, então. Aqui, meus amores, não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São nossas escolhas. Mesmo que venhamos de lugares diferentes e falemos línguas diferentes, nossos corações batem como um só. Se você quer saber como o homem é, veja como ele trata os inferiores e não os seus iguais. Palavras são, na minha humilde opinião, nossa inesgotável fonte de energia, capaz de causar fontes de sofrimentos e também de remediá-los. Pensem, meus amores. Um beijo no coração de todos vocês. Na página 322 tem um texto. Por que temos dor de barriga? É um texto informativo. Vamos lê-lo? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui o meu livro mágico e vamos ler o texto. Por que temos dor de barriga? É um texto expositivo, porque traz uma informação. Acho que todo mundo já sentiu dor de barriga, não é mesmo? Essa pergunta já foi dúvida de várias crianças. E quem nos ajuda a entender isso é o Lucas, aluno de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. A dor física é uma sensação que indica que há algo diferente acontecendo com o nosso organismo. Ela é um alerta sobre alguma alteração que provocou ou que possa provocar dano ao nosso corpo. Essa sensação é percebida no tálamo, que é uma porção do cérebro que participa da sensibilidade da dor. No tálamo existem células específicas, os neurônios que emitem prolongamentos muito longos, como se fossem braços que se ligam a outros neurônios e a várias partes do nosso corpo. Dessa forma, as extremidades desses braços podem estar localizadas nos órgãos dentro da nossa barriga. Assim, caso algo estranho esteja acontecendo nesses órgãos, essas extremidades são acionadas e mandam uma mensagem ao tálamo, que então gera a sensação de dor. Nesse caso, na barriga. Mas o que pode acionar essas fibras? Várias coisas. Por exemplo, tudo que pode irritar esses tecidos pode provocar a dor. Uma inflamação provocada por vermes ou outros bichinhos.
alimentos estragados, grande quantidade de gás no intestino, pancadas, muito tempo sem fazer cocô, variações no ciclo menstrual das meninas e até mesmo alguns medicamentos podem causar essa dor. Além disso, existem dores na barriga que não são provocadas por irritações diretamente nesse local. Algumas pessoas, por exemplo, quando ficam estressadas, muito ansiosas ou depressivas, podem sentir dor na barriga. Viu quanta coisa pode provocar essa sensação desagradável? Por isso, é importante ficar atento à dor de barriga e procurar um adulto para te ajudar, caso essa dor não passe logo. É bom procurar um médico para que ele possa cuidar direitinho de você e tentar te ajudar a solucionar esse problema. Interessante, né? Então, meus amores, gostaram do texto? Esse texto é um texto expositivo, um texto informativo. Vamos, então, ao vocabulário do texto. Na página 323, temos o vocabulário desconhecido. Dano, prejuízo, estrago causado a alguma coisa. Inflamação, processo patológico característico que constitui uma resposta do organismo contra os agentes nocivos e agressivos. Desvendando os segredos do texto. Primeira pergunta, vamos lá então. Pegando o nosso livro mágico. Para você, qual é a principal intenção comunicativa desse texto? A principal intenção comunicativa é informar os leitores sobre as causas da dor de barriga. Número 2, considerando a intenção comunicativa do texto, é correto afirmar que o tipo textual que o caracteriza é o narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo? Qual é a resposta? Isso, letra C, texto expositivo, já que a intenção é informar os leitores sobre as causas da dor de barriga. Questão 3, meus amores. Considerando seu conhecimento de mundo e o que estudamos este ano a respeito dos textos que circulam na nossa sociedade, podemos dizer que o gênero textual em que se enquadra o texto, porque temos dor de barriga, se assemelha a um texto expositivo em livro didático. Logo, resposta 3, letra D. Martelo, se assemelha a uma bula de remédio? Não. A um poema? Também não. Uma carta de reclamação? Não. Um mito? Não. Então, a resposta é letra D. Um texto expositivo em livro didático. Meus queridos, vamos entender o que é um texto descritivo. Um texto descritivo é aquele texto que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. É fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se refere. Nessa espécie textual, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, meus amores, um texto descritivo é só nós lembrarmos de uma imagem. Os verbos são estáticos e têm como características
vários adjetivos. Nós podemos descrever um ambiente, podemos descrever uma pessoa, podemos descrever um objeto, tudo, inclusive as nossas sensações. Vamos lá, então, a um exemplo de texto descritivo? Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Aqui nós temos um trecho de Guimarães Rosa, a terceira margem do rio. Vejam vocês que, nesse texto, predomina qual tipo de texto? Qual tipologia textual? Descritivo, isso mesmo. Vejam vocês que temos muitas características. Texto injuntivo instrucional indica como realizar uma ação. Também é utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. Utiliza a linguagem objetiva, aquela denotativa, aquela clara, simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, aqueles que dão uma ordem. Porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente no modo indicativo. Exemplo, previsões de tempo, receitas culinárias, manuais, leis, bula de remédio, convenções, regras e eventos. São exemplos de textos injuntivos, também chamados de instrucionais. Ok. Vamos, então, ler um exemplo desse tipo de texto. Creme de abacate, meus amores, é uma receita. Ingredientes: 3 xícaras de polpa de abacate, suco de 1 limão, 3 colheres de sopa de açúcar. Modo de fazer: bata o abacate ligeiramente no liquidificador com o suco de limão. Acrescente o açúcar e bata levemente de novo. Leve à geladeira apenas por 30 minutos e sirva. Olha que receita maravilhosa! Um creme de abacate. É um texto injuntivo. É aquele texto que nos ensina a fazer uma ação. O texto expositivo. O texto expositivo ou explicativo, informativo, nós acabamos de lê-lo, é a forma de discurso que explica, define, interpreta e que tem por objetivo apresentar determinadas informações ou problemas, explicar assuntos ou fatos no sentido de ser entendido pelo seu destinatário. Vamos, então? Nós temos aqui 2 parágrafos de trechos expositivos. Pacientes que seguem uma dieta pobre em gordura têm mais ganhos no humor do que aqueles que seguem uma alimentação com baixa quantidade de carboidratos e o mesmo número de calorias. A pesquisa saiu no Chama. Segundo trecho expositivo, o Brasil foi descoberto no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Já em 1492, poucos anos antes, Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, chegara à América, o que ampliou as expectativas dos exploradores. Vejam vocês que aqui não é contada uma história. Esse texto, ele expõe, ele informa, e é um texto
em terceira pessoa. Temos o texto argumentativo, meus amores. Qual é o objetivo do texto argumentativo? Convencer alguém das nossas ideias. Geralmente apresenta uma estrutura organizada em 3 partes. Introdução, na qual é apresentada a ideia principal ou tese. A tese é a ideia principal. O desenvolvimento, que fundamenta ou desenvolve a ideia principal, e a conclusão. A conclusão pode apresentar uma possível solução, proposta ou uma síntese, um resumo do que foi dito. No texto argumentativo, nós defendemos uma ideia. Vamos lá a um exemplo? Dr. Drauzio Varela, meus amores. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Aqui, doutor Drauzio Varela deixa bem claro, olha, a defesa dele. Todas as formas de publicidade de cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, meus amores, cadeia. O texto narrativo é aquele texto que narra um acontecimento, histórias, podem ser reais ou imaginárias. Deixa a Martela organizar aqui, ficar bonito. O texto narrativo é aquele que narra acontecimentos, né? Aquele que se narram acontecimentos, histórias reais ou imaginárias, desencadeados por personagens, situados num determinado tempo e espaço. Esses acontecimentos ou estas ações são narradas por um narrador. Meus queridos, vocês sabem que um texto narrativo tem como elemento, narrador. Pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. Um enredo, um tempo, um espaço. Temos o narrador, temos os personagens, os enredos, o tempo e o espaço. São as características do texto narrativo. Tudo bem? Nós já fizemos vários textos narrativos e a professora Martelo vai apresentar uma fábula para vocês aqui muito interessante. Vamos lá, então. O leão e o rato. Vamos lá. Estava um rato prestes a ser devorado por um gato faminto. Quando o leão, que passava por perto, comovido com seu desespero, espantou o gato para longe. Refeito do susto, o ratinho agradeceu. Muito obrigado por salvar minha vida, majestade. O senhor é o rei da floresta e não precisaria se incomodar com um ser tão insignificante como eu. Mas um dia eu hei de lhe retribuir este favor. O leão, que não havia feito aquilo pensando em recompensa, seguiu o seu caminho. Pobre ratinho, como poderia ele retribuir um favor ao rei dos animais? No dia seguinte, o leão estava andando distraído quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo. Assim que pôs a pata na armadilha, a rede se fechou sobre o seu corpo. Ai de mim! Ficarei aqui a noite inteira até que cheguem os caçadores e me matem sem dó nem piedade. Eis que pela estrada vem passando o ratinho, seu amigo. Ao ver o leão naquela situação,
prontificou-se no mesmo instante. E já que vou retribuir o favor que você me fez. E pôs-se a roer as cordas até livrar o leão da rede dos caçadores. Meus amores, é uma fábula, os animais que falam, passam ensinamento. Aqui há uma narrativa. Lembrando, eu tenho personagens, o enredo, que é a trama, não é isso? Os narradores, o narrador, pode ser narrador personagem, narrador observador, o tempo, quando se passa a história, e o espaço onde se passa a história. Meus amores, que linda essa imagem! Tipos textuais. Vamos lá, então? Com a minha varinha. Contam-se histórias reais ou ficcionais. Qual é o tipo de texto? Não escutei? Narração, isso mesmo. Criam-se imagens concretas ou abstratas, como se fosse uma fotografia. Qual é o tipo de texto? Descrição. Discutem-se ideias, assuntos, temas. Sem opinião explícita é expositiva. Com opinião explícita, argumentativa. E apresentam-se comandos, são os textos injuntivos. Injunção. Muito bem. Essa matéria, meus amores, é uma revisão. Nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, ok? Agora, meus amores, eu quero que vocês façam para casa. Faça um parágrafo expositivo, só um parágrafo, sobre o seguinte tema: persistência do racismo no Brasil e as formas de superá-lo. Vou repetir, peguem a agenda de vocês, faça um parágrafo expositivo sobre o seguinte tema: persistência do racismo no Brasil e as formas de superá-lo. Ok, meus amores? Lembrando que, na sexta-feira passada, o Globo Repórter debateu racismo com Glória Maria e o time de jornalistas. Vocês assistiram? Nesse debate, os jornalistas falaram sobre o tema, contaram o que tiveram de enfrentar, o preconceito, e analisaram as dificuldades que as barreiras do racismo impõem e as lições que eles aprenderam com isso. Meus amores, racismo é extremamente violento e está no nosso dia a dia, infelizmente. Entretanto, devemos combatê-lo. Meus queridos, não esqueçam, façam um parágrafo sobre esse assunto. Meus queridos, não classifique ninguém pela cor da pele, valorize todas as diferenças, assim como Harry Potter. Ajude uma pessoa que é vítima de racismo, incentive as pessoas a serem antirracistas. Um grande beijo, meus amores. A Martelo ama vocês. Olha aqui, vamos lá, então? Estamos num lugar maravilhoso e a Martelo está indo embora. E vou voando. Tchau, galera. Um beijo.